Oi, pessoal, tudo bem? Esse vai ser o nosso último vídeo do semestre. Eu vou fazer a resolução da prova de reposição, que vocês vão fazer hoje à noite. Infelizmente, o vizinho resolveu fazer uma obra e como a prova já é hoje à noite, eu não estou querendo esperar, porque eu não sei que horas essa obra vai parar. Então vamos lá, desculpem aí o barulho de fundo, espero que não atrapalhe muito. Primeira questão, ela vale 2 pontos. E aí fala assim: trabalhadores de uma plataforma de petróleo offshore participaram do exercício de fuga simulado. O tempo de fuga médio para 23 trabalhadores, então, ó, o tempo de fuga médio para 23 trabalhadores que participaram do exercício foi 371,09 segundos e o desvio padrão dessa amostra com 23 foi 35,26 segundos. Suponha que os investigadores acreditavam, a priori, que o tempo de fuga médio real seria de no máximo 6 minutos. Então, eles achavam que em até 6 minutos, em média, os trabalhadores conseguiam sair, né, da plataforma. Os dados contradizem esse ponto de vista anterior. Assuma a normalidade, indique a estatística de teste, o valor crítico e a conclusão do teste usando 5% de significância. Então vamos lá. Nossa variável, nosso x aqui, o x que varia de trabalhador para trabalhador, é o tempo de fuga. Então, a gente vai, na verdade, fazer um teste sobre a média desse x, o μ, o tempo de fuga médio real. Se a gente pegasse todos os possíveis trabalhadores da plataforma, e não só os 23. Aí o que é que ele está dizendo? A gente sabe que anteriormente, a priori, se achava que esse tempo de fuga médio real era no máximo 6 minutos. E aí vocês lembram que a gente coloca na hipótese nula o que a gente acredita a priori. Essa foi uma das regras que a gente viu. E aí a gente vai ver se os dados contradizem essa visão anterior. A gente vai ver se esse tempo de fuga é maior do que 6 minutos, com base nesses dados desse experimento que a gente fez. Então, como eu tenho esse maior aqui, eu vou ter um teste de cauda superior. Além disso, se vocês olharem no problema, em nenhum lugar diz que a gente conhece o desvio padrão do tempo de fuga real. A gente tem sim informação sobre o desvio padrão da amostra. Então, vai ser um teste de cauda superior com sigma desconhecido. Ou seja, vamos fazer um teste T. Tranquilo? Se a gente vai fazer um teste T, o valor crítico vai sair da distribuição T. Mas deixa eu fazer aqui o nosso desenho. Então, a gente vai ter assim, nossa distribuição, o x barra 23. Se, se a hipótese nula tiver verdadeira, esse tempo médio é de 6 minutos. Aí eu esqueci de anotar os dados, né, que a gente tem. A gente sabe, ó, x barra 23 é de 371,09 segundos e o S 35,26 segundos. N igual a 23, né? Eu já falei, já botei ali no x barra. Por que que eu quis falar sobre isso? Primeiro que a nossa hipótese está em minuto e o nosso dado está em segundos, então a gente precisa converter um ao outro. O que eu vou fazer, o que eu prefiro? Eu vou converter esses minutos aqui em segundos. Então, 6 minutos dá quanto? 6 vezes, dá quantos segundos? 6 vezes 60, 360 segundos. Então, se a hipótese nula é verdadeira, esse cara aqui, o x barra 23, vai estar em torno de 360. E aí, quando a gente for fazer o teste T, a gente vai calcular a estatística de teste, que vai ter uma distribuição T de estudo com 22 graus de liberdade. Lembrando lá, estava dizendo que a gente podia assumir normalidade. Daí que, como o nosso teste é de cauda superior, a gente vai rejeitar se o valor do tempo médio de fuga for muito acima do que esses 360 segundos. E o que fica aqui embaixo dessa área vocês estão lembrados, né? Aqui nessa área a gente vai ter 5% de significância.
Então, alfa é igual a 0,05. Daí que esse número aqui, o valor crítico, porque estava pedindo na questão, vai sair da distribuição T com 0,05 de cauda e 22 graus de liberdade. Então, a gente vai já olhar na tabela. Antes da gente olhar na tabela quanto vai ser esse número, vamos calcular a estatística de teste. Apesar de que não precisa, porque se vocês olharem, todos os itens estão com a mesma estatística de teste. Então, se quiser ganhar tempo, você nem faz essa conta, né? Confia que eu fiz a conta certa quando eu elaborei a questão. Mas como eu também quero ver se não tem nenhum erro na questão, eu vou calcular a estatística de teste, o T da amostra, usando esses dados aqui, é x barra n, menos a média da hipótese nula, S, raiz de 23. Eu vou substituir tá, o x barra n pela média pelo valor já da amostra, 371,09 menos 360, e vou substituir já esse S direto, vou jogar o valor da amostra, 35,26. Vamos fazer essa conta para ver quanto é que vai dar, para ver se dá realmente os 1,508. Espero que dê, senão eu vou ter que ir lá e trocar a questão. Vamos lá na nossa calculadorinha. 371 segundos, ponto 09, menos 360, dividido por 35,26, dividido pela raiz do tamanho da amostra, que é 23. Então, deu certo, 1,508. Tranquilo? Então, lá aquele primeiro número está certo. Vamos agora, no próximo slide, calcular quem é esse valor crítico da tabela T. Aí eu coloquei lá no slide a tabela T para a gente olhar. E aí depois a gente tira a conclusão do teste. Lembrando que, como é um teste de cauda superior, se esse valor daqui, 1,508, for maior do que o valor crítico, a gente rejeita, já que nossa região de rejeição é daqui para cima. Daqui para cima a gente rejeita H0 a 5%. Então, eu vou calcular o valor crítico, vou olhar o valor crítico na tabela, vou ver se a estatística de teste é maior do que o valor crítico. Se for, a gente rejeita 5%. Então, a gente, como era o nosso valor crítico, que a gente vai procurar é o T com 22 graus de liberdade e 5% de cauda superior. A área superior dessa tabela está aqui em cima, é o alfa, e os graus de liberdade 22, né? 23 menos 1. Então, olhando nesses dois cruzamentos, a gente vai ter 17, 17. Então, vamos ver qual é a alternativa com 17, 17. Essa e essa, eu tenho duas. A estatística de teste ficou menor do que o valor crítico, então a gente não rejeita H0. A resposta da questão é o item D. Lembrando que, de acordo com sua prova, esses números vão variar e a conclusão do teste pode variar também. Então, essa foi a primeira questão de teste de hipótese, uma questão clássica, a gente já fez várias dessas no nosso curso. A questão 2 vale um ponto só, também é uma questão de teste de hipóteses. Ela vai dizer assim: está sendo testada a precisão de um espectrofotômetro usado para medir a concentração de CO, fazendo leitura de um gás de calibração, em que a concentração é precisamente controlada em 70 partes por milhão por unidade de volume. Então, a gente controla, a gente sabe de quanto é a concentração que a gente está colocando e a gente vai testar o equipamento. Se as leituras após os testes sugerirem que o espectrofotômetro não está funcionando corretamente, ele deve ser recalibrado. Com isso em mente, indique que tipo de teste de hipóteses deve ser feito e qual seria o erro tipo 1 nessa situação. Então, como a gente está tratando de um problema de calibração, a nossa variável, nosso parâmetro que a gente está analisando é a concentração de CO medida pelo equipamento. Mas é a concentração real, quer dizer, cada vez que eu fizer o teste pode variar um pouquinho.
Só que, na média, a concentração média, se eu fizer várias dessas, tem que dar o que eu sei que eu estou passando para ele, um gás cuja concentração eu estou controlando. E aí eu quero saber se, será que essa concentração que o equipamento está lendo está sendo de verdade? Está sendo a concentração real? Será que é igual a 70? Ou não? Será que ela é diferente de 70? E aí, professora, como é que eu sei que é o diferente? Porque, veja, se a gente está querendo saber se o equipamento está lendo corretamente, se ele ler, fizer uma leitura muito acima, se a leitura média dele estiver dando 80, eu vou considerar que está descalibrado. E se ela for muito pequena também, quando a gente quer um equipamento calibrado, a gente quer que ele leia precisamente o valor que a gente deu. Então, como eu já sei, para esse exercício vai fazer sentido, é um teste um diferente aqui, eu vou ter um teste bicaudal. Rejeito. Se a concentração média na amostra que eu pegar estiver muito acima de 70 ou muito abaixo de 70. Então, eu já sei que eu vou ter que ou teste bicaudal aqui nessa ou nessa. Certo? Então, temos duas opções. Agora, vamos passar para a segunda parte da questão, que é o que é o erro tipo 1. Ora, o erro tipo 1, por definição, é rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. E lembra que na H0 a gente está dizendo aqui, olha, quando a gente faz H0 a gente está dizendo que está calibrado. Se a informação, se o resultado der muito divergente do 70, aí eu vou dizer está descalibrado. Então, quando eu rejeito H0 nesse teste aqui, eu estou dizendo assim, eu estou acreditando que está descalibrado. Então, achar que o equipamento está descalibrado quando na verdade ele está calibrado. Ele está bom. Então vamos ver o que é que vai coincidir com isso, nessas duas opções. Ó. Se eu achar que o equipamento está descalibrado, eu vou decidir recalibrar o espectrofotômetro quando não seria necessário. Então, a nossa resposta aqui é o item G. No E, seria o contrário. Decidir não recalibrar, apesar de ser necessário. Então, o que vai bater com o erro tipo 1 é essa. A E vai ser, isso aqui vai ser o erro tipo 2. Mas o que pedia na questão era o erro tipo 1. Lembrando que essa questão a gente fez nessa semana, na quarta-feira. Foi uma questão de uma prova passada, não me lembro mais se foi 2017-2 ou 2018-2. Só que pediu o erro tipo 2. Então aqui eu inverti, eu pedi o erro tipo 1 para ver se vocês entenderam direitinho. Questão 3 agora, ela vale 1,5 ponto. E vai ser uma questão de distribuição normal. Então, ó, o volume de enchimento de uma máquina automática usada para encher latas de bebidas gasosas é distribuído normalmente, por isso que eu disse que essa é a distribuição normal, com média de 11,0 onças fluidas e desvio padrão de 0,2 onças fluidas. Se todas as latas menores do que 10,8 ou maiores do que 11,4 onças fluidas forem rejeitadas, que proporção de latas será rejeitada? Então, a gente vai estar com nossa variável aqui, nossa variável de interesse. Nosso X, que vai variar para cada lata que é enchida, ele vai ser o volume de enchimento. Vou botar só volume, certo? O volume de enchimento, ele vai ter distribuição normal, está dizendo aqui, com média de 11 onças fluidas e desvio padrão 0,2. E daí a gente está dizendo o seguinte, a pergunta, né? Que proporção será rejeitada? Então, qual é a probabilidade de uma lata ser rejeitada? Sendo que as que são rejeitadas vão ser as menores do que 10,8, as que tiverem volume menor do que 10,8, ou maiores do que 11,4. Então, vamos fazer o gráfico para a gente ver como é que fica. Aqui está o meu X,
o volume em média é 11, o desvio padrão é 0,2. Se ele tiver, olha, 10,8 dá, na verdade, exatamente um desvio padrão para baixo. E 11,4 vai dar 2 desvios padrões para cima. A gente vai rejeitar. Deixa eu desenhar aqui para a gente quer saber qual é a probabilidade de ser muito pouco volume ou de estar muito cheia. Então, vou somar essas duas áreas aqui. Como é que a gente faz para calcular essa probabilidade de uma distribuição normal? A gente converte no score Z e olha na tabela normal padrão. Então, convertendo, achando o score Z, a gente vai ter, esse eu já falei porque eu já fiz de cabeça, né? Mas 10,8 menos 11 dividido por 0,2. Esse vai ser o primeiro número. E 11,4 menos a média de 11 dividido pelo desvio padrão. Então, daqui, olha, não vou nem pegar a calculadora. Esse daqui dá 2 e esse daqui dá menos 1. Um desvio padrão abaixo da média, 2 desvios padrões acima da média. Então, essa probabilidade aqui vai ser a acumulada da Z abaixo de menos 1, mas veja que essa área daqui não é acumulada abaixo, ela é acumulada acima. Então, como a tabela só dá para a gente o que está acumulado abaixo, eu vou fazer 1 menos acumulado abaixo, porque essas duas são complementares. Então, lembrando que essa parte aqui eu vou calcular assim. Vai ser 1 menos. Esse aqui vai ser 1 menos a probabilidade de x menor ou igual que 11,4. Ou, se eu quisesse ir mais rápido, eu pegaria o simétrico dele. Essa distribuição normal, como ela é simétrica, eu posso pegar o negativo dele no score Z, o menos 2, e somar direto. Mas vamos fazer assim, mais 1 menos a acumulada da Z até o 2. Então, próximo slide, a gente vai ter a tabela da normal para a gente procurar esses dois números e terminar a conta. Então, vamos lá. O menos 1, onde é que está o menos 1? O menos 1 está aqui, menos 1,0. Então, essa primeira probabilidade eu estava fazendo, né? Era f da z do menos 1 mais 1 menos a f da z de 2. Então, a acumulada no menos 1 sai direto da tabela, 0,1587. E a acumulada do 2 vai estar aqui, ó. 2 só que aqui é abaixo do 2, lá eu queria acima do 2, por isso que tem 1 menos. 0,9772. Então, a gente vai fazer essa conta para a gente ver quanto é que dá, para ver se a resposta está certinha mesmo, só tem que mudar alguma coisa lá no enunciado. 0,1587 mais 1 menos 0,9772. A gente vai ter, olha, deixa eu virar de lado. Tá assim mesmo. Estão conseguindo ver? 0,1815. 0,1815. Às vezes, tá dando uma diferença, né? Na quarta casa decimal. Porque eu uso lá uma função que já está pré-calculada no próprio multiprova. E eu já meti por todo lado, já botei sem arredondar, né? Já botei arredondando para duas casas. E tá dando essa diferença. Eu acho que é na diferença de como essa tabela foi construída. Vocês lembram que eu falei para vocês que a tabela da distribuição normal padrão ela é obtida por cálculo numérico, por aproximação. Então, eu acho que é isso que está gerando essa diferençazinha. Então, não se preocupem. Se vocês buscarem lá o mais próximo, vai dar sempre vai aparecer sempre o mais próximo. Um errozinho lá na quarta casa não faz mal. Tranquilo? Eu fico com medo de botar para arredondar. Nesse caso daqui, vocês iam ficar em dúvida como arredondar. E aí, se desse um erro na terceira casa, poderia ser até vocês ficarem mais inseguros do que um erro na quarta casa. Mas como isso já aconteceu nas provas anteriores, então acho que não tem problema não. A questão 4 agora. A questão 4 é uma questão de distribuição exponencial. Ela vale 1,5 ponto. O período de permanência, então, período de permanência em uma emergência de um hospital de certa cidade teve uma média de 2,4 horas. Então, a gente conhece o período de permanência médio.
Suponha que o período de permanência seja distribuído exponencialmente. Então, a gente já sabe aqui a distribuição. Qual é a probabilidade de um período de permanência maior do que 5 horas? Então, minha variável aleatória x aqui é o período de permanência. Distribuído exponencialmente. A exponencial tem que ser um parâmetro lambda. Como é que a gente vai achar esse parâmetro? Vocês lembram? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Deixa eu só anotar a pergunta, que eu gosto de começar o problema pensando na pergunta. Então, a pergunta é, qual é a probabilidade de x ser maior do que 5? Então, para responder, eu tenho que saber o parâmetro. Só que, se a distribuição é exponencial, a gente tem esses dois resultados aqui, vou botar em roxinho. Vou botar só um resultado, né? A média, que é o valor esperado, é igual a 1 sobre lambda. E foi dito para a gente que a média é 2,4. Então, 1 sobre lambda é igual a 2,4. Daí, o lambda vai ser 1 sobre 2,4. Então, é assim que a gente descobre o parâmetro da distribuição. A outra informação que a gente tem para uma distribuição exponencial é a acumulada. A acumulada da exponencial é 1 menos e a menos lambda x. Como eu estou querendo calcular a probabilidade de x maior que 5, isso é acumulado para cima. E a distribuição acumulada ela é sempre para baixo, né? Essa distribuição aqui é sempre o p de x menor ou igual do que esse valorzinho que x. Então, eu vou usar aquela ideia aquele truque de calcular o complementar. Então, a gente vai calcular a probabilidade desse evento usando 1 menos a probabilidade do complementar dele, que é x menor ou igual a 5. A gente sempre faz isso porque a acumulada a gente sempre definiu ela como menor ou igual. Então, aqui eu vou ter 1 menos o f de 5, que vai ser 1 menos e a menos lambda, ou seja, menos 1 sobre 2,4 vezes 5. Opa. Não, né? É 1 menos, e aqui vem a acumulada. 1 menos e a menos lambda vezes 5. Então, esse 1 corta com esse 1, a gente vai ter o e de menos 5 sobre 2,4. Vai dar a nossa resposta do problema. Vai ser o e de menos 5 dividido por 2,4. Então, vai ser 0,1245. 12,5 é o resultado mais próximo. Então, era uma questão tranquila, bastava... O passo difícil dessa questão é só esse, né? Mas a gente fez várias questões, a gente obtinha o parâmetro da exponencial usando a média. Então, eu acho tranquilo. Achei essa questão tranquila também. Questão 5. Ó, ela vale um ponto só. É a questão mais difícil da prova, por isso que eu botei um peso um pouquinho menor. Vai ser uma questão sobre combinação de variáveis aleatórias. Olha lá, a elasticidade de um polímero é afetada pela concentração de um reagente. Quando baixa concentração é usada, a elasticidade média é 52. Quando alta concentração é usada, a elasticidade média é 67. Então, eu vou ter dois tipos de X, né? Eu vou ter o X alto, que eu estou dizendo aqui vai ter distribuição com média 67. Vou ter que escrever, isso eu esqueci de novo. Tem que escrever em algum canto a normalidade. Pelo que eu estou batendo aqui, o olho não tem. Então, a gente vai ter que assumir que ela é afetada, mas a distribuição é normal. Então, a alta, a média, que é 67. E eu tenho a baixa. Enquanto eu vou deixar assim, certo? Mas eu já vou dizer para vocês que eu vou ter que consertar um enunciado dessa questão. Medida baixa é igual a 52. Mas o que eu vou consertar é dizer assim, assuma que a distribuição é normal. Então, não vai afetar tanto a resolução que eu vou fazer a partir de agora.
E aí a gente sabe também que o desvio padrão da elasticidade é 8, independentemente da concentração. Então, todas essas duas têm um desvio padrão igual a 8. Se eu sortear uma espécie de material feita por esse produto, se tiver sido usada a concentração alta, a média é 67, o desvio padrão é 8. Se tiver sido usada a concentração baixa, a média é mais baixa, é 52, mas o desvio padrão é o mesmo. Suponha que duas amostras aleatórias de tamanho 16 forem retiradas. Então, a gente vai pegar duas amostras, uma para cada tipo de concentração. Então, uma amostra de Xi e igual a 1 até 16 de alta e uma amostra com baixa concentração, com 16 itens na amostra. Para cada tipo de concentração, defina X barra alta como sendo a elasticidade média da amostra com alta concentração e X barra baixa a elasticidade média da amostra com baixa concentração. E aí vem a pergunta, né? Calcule a probabilidade da diferença nas amostras ser menor ou igual a 9. Então, aqui, olha, a probabilidade da diferença x barra alta menos o x barra baixa menor ou igual a 9. Aí vocês lembram que a diferença é uma combinação linear, certo? Então, eu vou botar aqui em roxinho para a gente lembrar. Dois resultados. Primeiro resultado que a gente tem, que a gente já sabe, é que o x barra n, como o tamanho da amostra não é grande, como nesse caso o tamanho da amostra é 16, eu tenho que saber a normalidade para poder dizer, cada x desse tem que ser normal para poder dizer o que eu vou assumir aqui. Então, o x barra 16 alta vai ter distribuição aproximadamente normal, com a média da alta, então isso não se altera. E o desvio padrão não muda, o desvio padrão diminui porque eu peguei uma amostra. Então, vai ser o sigma, o 8, sobre raiz de 16. Raiz de 16 é 4, 8 sobre 4 dá 2. O x barra baixa, a média de 16 com concentração baixa, vale o mesmo resultado, só que como a média, a elasticidade média com baixa concentração é 52, é só a média que vai mudar. 52 e também um desvio padrão de 2, igual ao da alta. Tranquilo? Então, eu já sei o x barra alta e o x barra baixa, as duas médias, qual é a distribuição delas. Só que eu estou trabalhando aqui, a pergunta é sobre uma diferença. Então, eu vou chamar de y, x barra alta, menos o x barra... E tá invertendo, né? Eu vou botar o 16 aqui embaixo. É porque lá na questão ele definiu embaixo e aqui eu botei em cima. Eu vou manter o que eu estava usando antes. Para embaixo ficar o 16. X barra alta com 16 menos o x barra baixa com 16. Vejam que é a combinação linear. O que a gente tem para a combinação linear é que se y é igual a ax mais b, ax1 mais bx2, a média de x1 e x2 forem distribuídos normalmente, que o caso aqui, tanto a média com alta concentração, a média da amostra com alta concentração, quanto com baixa concentração são distribuídos normalmente, então vai satisfazer. Então, também vai ser normal com média A, média do primeiro, mais B, média do segundo. E a variância, o desvio padrão é a raiz da variância. Na variância, esses carinhas aqui saem ao quadrado. Então, A ao quadrado, variância do primeiro, mais B ao quadrado, variância do segundo. Se eles forem independentes, que era o caso aqui, eram duas amostras independentes uma da outra. Então, usando esse resultado daqui, só que presta atenção, na diferença, o A, aqui olha, o A é igual a 1 e o B é igual a menos 1. Então, o que é que eu vou ter de resultado? A diferença também vai ter distribuição normal. A média vai ser a diferença das médias. Então, 67 menos 52, ó, porque
A é 1, média do primeiro, 67, mais B, só que B é menos 1, então menos 1 vezes a média do segundo, 52. E o desvio padrão, não. No desvio padrão, como sai ao quadrado, menos 1 vai ficar ao quadrado aqui. Então, na verdade, vai ser a soma das variâncias. Eu vou ter a raiz da variância do primeiro, 2 ao quadrado, mais a variância do segundo. Então, já sei minha distribuição do y, já sei que é normal, agora eu só tenho que calcular a probabilidade desse cara ser abaixo de 9. Vamos só fazer esse cálculo aqui para ver quanto é que dá. É 67 menos 52. 15. Peguei a calculadora porque eu ia ter que fazer isso também, certo? Então, 4 mais 4, 8, raiz de 8. Vai ser 2,828. 4. Certo? Então, vou passar para mais um slide para a gente fazer o gráfico da distribuição normal, que agora é uma questão de normal. Fazer o gráfico da distribuição normal e calcular a probabilidade de estar menor ou igual que 9. Então, já tenho aqui o slide, já está com a tabela da normal aqui, né? A gente tem, só resumindo, o y normal com média 15 e o desvio padrão 2 pontos. Ixi, já esqueci, ainda bem que eu não apaguei aqui. Raiz de 8, tá? 2,82. 82842. 828. Vou pagar só 3. E eu quero saber a probabilidade desse cara, esse y, ser menor ou igual que 9. Então, a média está aqui 15, o 9. O desvio padrão é 2,8. Então, veja que esse 9 vai estar lá longe. Vamos aproximar para 3, né? 15 menos 3, 12. 12 menos 3, 9. Então, está mais de 2 desvios padrões para lá. E vai estar o 9. E eu quero a probabilidade de estar abaixo dela. Abaixo de 9. O que é que a gente faz? A gente calcula o score Z associado ao 9. 9 menos 15 dividido por... Aí eu vou botar o raiz de 8, certo? Para não ter erro de arredondamento. Calculo o score Z e olho acumulado na tabela. Então, 9 menos 15 dividido por raiz de 8. Menos 2,12. Esse cara aqui é menos 2,12. E esse eixo aqui é o eixo do score Z. Então, aqui está centrado no zero. Então, vamos lá procurar o menos 2,12 na tabela. Menos 2,1, linha, coluna 002. Então, 0,0170. Nesse caso daqui, ó, deu certinho, não deu problema de arredondamento na quarta casa. Mas se der, vocês já sabem que é por causa que o programa não é igualzinho à tabela. Então, essa era a questão mais difícil da prova. Não conseguiu fazer essa, professora? Tudo bem, não tem problema. Realmente, essa era mais difícil. Era assim, um aluno top consegue fazer ela. Mas ela valia só 1%, só um ponto também, né? Então, não está tão assim, problemático de passar. Mas eu também queria botar uma questão, porque a gente passou 2 semanas trabalhando com distribuição da média amostral no nosso curso. Agora, as próximas 2 questões são de intervalo de confiança. Cada uma vale 1,5 ponto. Então, questão 7. As pesquisas para eleição presidencial em 2004 do crítico estado de Ohio forneceram os seguintes resultados. Havia 2.483 pessoas consultadas na pesquisa e 703 eram pós-graduadas em faculdade. Das pessoas pós-graduadas, 305 votaram em George Bush. O limite inferior do intervalo de 90% para a proporção de pessoas pós-graduadas em Ohio que votaram em Bush é... Então, olha só, minha variável vai ser, eu vou olhar cada pessoa e vou pensar assim, a pergunta, antes da gente dizer, né? Vamos voltar um pouquinho atrás. A pergunta fala assim, qual é o intervalo de confiança para
P, sendo que P é a proporção. Já está aqui, não vou escrever de novo, não. P é a proporção de pessoas pós-graduadas em Ohio que votaram em Bush. E eu quero 90% de confiança, só que eu vou marcar só o limite inferior, que é o que está sendo pedido na questão. E aí, o que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai fazer um intervalo de confiança assim para a proporção, que a gente vai usar o p-chapéu da amostra, só que como eu estou tratando na amostra com pessoas pós-graduadas, eu tenho que calcular das pós-graduadas quantos votaram em George Bush, certo? Então eu restringi. Eu não vou olhar as 2.000 e tantas pessoas, porque eu estou querendo saber não o percentual de votos na cidade toda, mas o percentual de votos na cidade dentre os que são pós-graduados. Então a minha população não é todo mundo da cidade, são só os pós-graduados. Então, na minha amostra, quantos pós-graduados tinham na amostra? 703. Então, P-chapéu vai ser... Opa! Dos 703 que foram entrevistados, quantos votaram em Bush? Aí a gente ia estar aqui em 305. Então, essa é a minha proporção de votos na amostra, dentre os que têm pós-graduação, os que votaram no sucesso que eu estou analisando aqui, né? Sucesso. Então, vai ser P-chapéu mais ou menos o valor crítico sai da tabela Z, 1 menos alfa sobre 2. Raiz, aí a gente usa o P-chapéu, 1 menos P-chapéu sobre N, e aí esse N aqui, 703. Essa questão é feita especialmente para ver se vocês estão sabendo, assim, pega só os números que estão lá e joga e faz a conta, ou sabe que é a proporção na amostra, que vai corresponder à proporção da população que a gente está interessado. Então, ó, alfa, 0,90 é 1 menos alfa, então a alfa é 0,1. Então, a gente vai procurar na tabela da normal padrão o Z de 1 menos 0,1 sobre 2, 0,05. Então, a gente vai procurar o Z de 0,95, que eu já sei decorado, 1,645. Se não, vocês olham lá 0,95 nas células da tabela. Falta só a gente calcular P-chapéu e vou fazer a conta só com menos. Por quê? Porque eu só pedi o limite inferior. O limite superior não preciso nem me preocupar. Vamos ver quanto é o P-chapéu, né? Que eu só deixei indicado. 305 dividido por 703. Esse número daqui vai ser 0,433. Vou botar um monte de casa, tá? Para não ter problema disso. Bem que tá um bem distante do outro. E aí, nosso limite inferior de confiança vai ser esse número, 43385. Mais ou menos 1,64. Opa, mais ou menos não, porque eu quero só o menos, só o limite inferior. 1,645 vezes a raiz de 0,43385 vezes 1 menos isso, dividido por o tamanho da amostra, 703. E aí a gente vai ter 385 menos 1,645 vezes raiz de 43385 vezes 1 menos 0,43385 dividido por 703. Então, deu aqui, olha, 0,4031. Tranquilo? Então, essa questão
a única dificuldade dela era a gente saber que esse dado aqui não serve para nada. Tirando isso, é só aplicar o que a gente já tinha visto de intervalo de confiança. Agora vamos para a última. Questão 7. Questão 7. Ela vale 1,5 e foi uma questão que já caiu em um mini teste. Um artigo discute o uso de fotografia infravermelha colorida na identificação de árvores normais nos grupos de Pinheiro-Douglas. Dentre os dados relatados estava a estatística resumida das medições densiométricas ópticas, analíticas de filtro verde nas amostras de árvores doentes e saudáveis. Para uma amostra de 32 árvores saudáveis, a densidade da camada colorida média amostral era 1,964 e o desvio padrão da amostra 0,240. Calcule o intervalo de confiança bicaudal de 90% para a densidade da camada colorida média real de todas as árvores. E aqui eu vou consertar também, a gente tem que botar das árvores saudáveis. Quando vocês chegarem na prova, já vai ter que esse saudável, né? Porque se ele falou que tinha árvore doente saudável e a amostra é só para árvore saudável, não tem como falar nada sobre árvore doente. Então, a gente quer, olha só, nossa variável de interesse, o μ, é a densidade de camada colorida média real de todas as árvores saudáveis. A gente quer o intervalo de confiança bicaudal de 90%. Então, a gente vai ter, a gente conhece x barra n é 1,964. Qual é o n? O tamanho da amostra? 32 árvores. E o que a gente sabe é o desvio padrão da amostra. Então, S igual a 0,240. Como eu não conheço o desvio populacional, como o sigma desconhecido, como eu vou usar o S, então sigma desconhecido, a gente vai fazer o intervalo de confiança usando o valor crítico da t-student. Então, T de alfa sobre 2 com n menos 1 graus de liberdade, S sobre raiz de n. Então, a gente vai ter, olha, o x barra 1,964, mais ou menos a t. 90% é 1 menos alfa, 0,9 é 1 menos alfa. Então, alfa é 10%, então eu vou olhar a cauda de 5%. Se n é 32, eu vou olhar lá 31 graus de liberdade. O desvio padrão é dado sobre raiz de 32. Então, eu tenho que olhar esse número aqui na tabela da normal padrão. E aí, a gente termina a nossa conta. Deixa eu só anotar aqui esses números para não ter que refazer tudo no próximo slide. Aí eu entendo quando vocês disseram que vocês mais gostaram foi que as aulas estão no YouTube, vocês podem assistir elas no mais rápido. 1,75, a professora fica perdendo tempo anotando. Na verdade, eu anotei aquela porque eu já sabia que a tabela T estava passando por cima dos dados, então se eu fosse procurar a média, eu não ia achar mais aqui. Mas aí, só para a gente completar nosso exercício, estava faltando a gente olhar esse número na tabela da distribuição T. Então, a gente vai ter uma cauda de 5%, cauda superior, e 31 graus de liberdade. Então, a gente vai ficar com este número aqui, 1,696. Agora é só a gente fazer nossa conta, né? Agora é fácil, só calculadora. Às vezes não é tão fácil assim, só calculadora. 964 menos, vou calcular primeiro o limite inferior, 1,696 vezes 0,240, não precisa nem botar o outro zero, dividido pela raiz de 32. Então, pronto, a gente já tem o menor valor, olha, 1,892, letra C ali. Olha o cuidado com o arredondamento. Letra B era 1. Não. Só a letra D que estava mais próximo, né? 1,894. E o de cima agora eu vou botar um mais aqui.
pelo mais 2.0359, 2.036. Então, terminou nossa prova. Eu acho que está uma prova bem condizente dentro do que a gente viu no nosso curso. Tinha questão que já caiu em mini teste, tinha questão que a gente já discutiu muito parecida essa semana. Eu acho que realmente estava no nível que precisa para poder passar. Tirou 5 nessa prova, tá bom para passar no curso. E aí, boas férias, pessoal. Para quem passou, para quem não passou. Para quem não passou, não desanime. É muito comum, né? Infelizmente, é muito comum a gente ter reprovação, mesmo se a gente tirar o contexto da pandemia. Esse semestre foi mais desafiador ainda, porque vocês sabem as condições, nem sempre para a gente estar fazendo tudo em casa, a gente tem a melhor condição possível, às vezes é muito barulho na casa, às vezes a internet não funciona direito. Então, eu queria dizer assim, que a gente já é todo mundo vitorioso, a gente ter chegado aqui nesse ponto, ainda está em dezembro, e a gente ainda está lutando, ainda está fazendo, estudando, ainda está resolvendo questões. Quem passou, né, muito bem, parabéns. Eu também não baixei tanto o nível do curso. O nível do curso foi o nível que sempre é, né? Fiz algumas simplificações assim, só no assunto dessa última prova, mas foi mais porque estava muito perto. O semestre ficou muito espremido, ficou uma semana só. Foi por isso que eu botei só o conteúdo da unidade 2 agora nessa última prova. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do curso. Não esqueçam que eu pedi para vocês, mas não esqueçam de mandar as sugestões para mim do que tem que melhorar no curso. Se vocês viram algum erro, eu lembro que tem alguns erros no roteiro. Vocês podem dizer, olha, professora, aquela questão do roteiro era difícil demais, ou aquela estava muito fácil, ou no vídeo, em tal canto, eu acho que tem um erro, a senhora se enganou. Só teve um aluno que me apontou que eu anotei errado no gráfico. Então, o que vocês puderem passar para mim de feedback para melhorar o curso, eu agradeço muito. E é isso. Feliz Natal, feliz Ano Novo, e boa continuação dos estudos de vocês.